E aí, pessoal, beleza? Vim aqui hoje com novidades, depois de muito tempo. Vim falar com vocês aqui um pouquinho sobre o ChatGPT. Faz alguns meses já que eu tenho usado ele no meu trabalho, em algumas outras coisas também. E eu achei que chegou a hora já de compartilhar com vocês algumas ideias que eu tenho, que a gente pode usar no nosso trabalho no dia a dia. E talvez abrir um pouquinho mais a tua cabeça, em como que você pode implementar o ChatGPT no seu trabalho hoje, tá? Perdão que minha garganta tá meio ruim hoje. Mas enfim, qual que é o objetivo desse vídeo aqui? Eu não quero mostrar, eu não quero ir muito a fundo em como que funciona, em como que é treinado e nada mais. Eu não quero deixar nada muito técnico, tá? Quero ir partir já para o jogo legal, que é o jogo de como que nós usamos o ChatGPT no nosso dia a dia. Caso você não conheça o ChatGPT, você pode acessar ele aqui no chat.openai.com/chat. Eu posso deixar o link aqui embaixo, se alguém quiser. E como que ele funciona, tá? Ele é como se fosse um assistente. Ele é uma inteligência artificial e fala sobre quase tudo, tá? De novo, eu não vou entrar no técnico aqui, mas ela fala de tudo. Ela escreve desde poemas até queries em SQL, até talvez algum script que você está precisando. Inclusive das ferramentas que a gente usa, ClickSense, Power BI, enfim, né? Todas essas ferramentas. Eu tô falando sobre ela hoje. Na verdade, eu tô dando uma introdução porque eu sei que tem muita gente que não conhece ainda, tá? Apesar de já fazer parte do meu dia a dia e talvez do dia a dia de muita gente, às vezes não faz parte do dia a dia, do teu dia a dia, né? Então, eu vou apresentar bem rapidinho aqui como é que ela funciona, tá? Ela não é só em inglês, tá? Você pode falar em português com ela. Ela entende português também, essa ferramenta. E, por exemplo, vou perguntar aqui pra ela, quem é você? Ele vai explicar certinho o que que ele o que que ele faz, o que que ele não faz também, porque tem algumas ações que ele não faz, né? E, enfim, entra lá e brinque com ele, veja o que que você acha, tá? Comece a expandir um pouquinho como você pensa em como que você pode aplicar isso no teu dia a dia. Não tenha medo de, por exemplo, pensar que essa ferramenta vai substituir você no teu trabalho. Eu acho que o jeito que eu penso é que se você acha que a ferramenta vai te substituir, ela vai te substituir. Por quê? Porque se você acha que ela vai te substituir, você vai evitar essa ferramenta. Você não vai querer usar ela. A partir do momento que você muda o jeito que você pensa, não vai me substituir, mas eu posso usar essa ferramenta para me tornar um funcionário melhor, um empreendedor melhor, uma pessoa mais produtiva no meu trabalho. Quando você começa a pensar assim, você começa a se desprender do rebanho, né? Você começa a pensar mais, porra, como que eu posso usar isso aqui no meu dia a dia? Como que eu posso usar isso aqui para ficar por 10 minha produtividade, né? E tem alguns exemplos, por exemplo, vou perguntar para ela aqui, ó, você, se ela conhece ClickSense, por exemplo, que é uma ferramenta que eu sei que tem muita gente que usa ainda, uma ferramenta que eu já usei bastante, e é uma ferramenta que está dentro de muita empresa hoje em dia, né? Pode ver aqui que ele conhece. Se você pedir para ele falar, então me fale um pouco sobre sete análises, que geralmente é tipo de coisa que pega a galera no ClickSense, né? Desde a época do ClickView. Ele conhece sete análises, ele fala sobre sete análises para você. Inclusive ele dá alguns exemplos aqui, tá? Eu vou mostrar para você. Tá, ele vai falar um monte aqui, beleza. Me dê um exemplo de sete análises, tá? Ó, inclusive ele dá exemplos. Pra minha cara do caminho. Aí, ó. Aí fica mais fácil vocês visualizarem também, né? Ele dá exemplos aqui, você pode testar, você pode verificar se está correto ou não, tá? Eu já deixo avisado que não é uma ferramenta que, que acerta 100% do tempo, tá? Você tem que ter um senso crítico ali para saber quando que você vai usar o que ela falou para você e quando que você não vai usar. Mas enfim, é uma ferramenta ótima. E agora, por fim, depois dessa introdução meio longa aqui, eu quero mostrar para você como que dá para usar ela no nosso dia a dia, tá? Para quem trabalha com dados, principalmente. Eu fiz aqui, eu já comecei fazendo uns exemplos. Eu queria mostrar
um negócio que eu achei muito interessante, que é a capacidade dessa ferramenta, do chat, de criar dados para nós, tá? Se você descrever o que você quer, ele gera dados. A gente pode usar como dados falsos para alguma apresentação básica, ou talvez para até quando eu fazia mais cursos, eu precisava gerar informações falsas, né? Para poder gravar aulas. E é uma ferramenta que serve muito bem para isso, tá? Mas o objetivo dessa sessão aqui, desse vídeo, é mostrar para você que ela pode ser usada para gerar dados e como ele pode ser usado para analisar dados também, tá? Então, olha só, eu pedi para ele criar uma tabela com dados de faturamento da minha empresa mês a mês em 2022 e pedi para ele variar o faturamento de 100 mil a 500 mil reais, tá? Eu não dei muitos detalhes, foi só isso que eu falei. Ele já gerou para mim aqui uma tabelinha mês a mês em 2022. E você pode ver que o faturamento varia bem aqui, né? De 100 mil a 500 mil reais, tá? Ele lembra que são dados fictícios, servem só como exemplo, tá? Eu posso começar a fazer perguntas para ele sobre esses dados. Então, ele gerou os dados para mim, eu posso perguntar para ele informação sobre esses dados e ele vai me responder certinho, ó. Eu perguntei, qual foi o mês que você teve que eu tive o maior faturamento? O mês que teve o maior faturamento na tabela que criei foi o mês de outubro, com faturamento de 500 mil reais. Você pode ver aqui que outubro realmente é o mês que mais teve faturamento, né? Foi o maior faturamento. Aí, além de fazer a análise, eu também pedi para ele, beleza, adiciona, cria uma coluna na tabela com a porcentagem do faturamento sobre o faturamento anual. Pense no poder disso, né? Para quem mexe muito com dados, mexe muito com Excel, ele criou a mesma tabelinha com o faturamento aqui na coluna do meio e aqui do lado a porcentagem desse faturamento sobre o faturamento anual, tá? Ele explica aqui como que ele chegou nisso, né? Não precisa, a gente sabe qual é a porcentagem. E eu perguntei para ele aqui adicionar qual que foi o faturamento do ano. Pedi para ele adicionar uma linha de total abaixo da tabela. Então ele de novo colocou aqui o total foi de 3 milhões e 50 mil e deu 100%. Eu não validei esses dados aqui, tá? Eu só estou mostrando para você. Eu não fiz uma validação. Mas deve estar correto, tá? Pelo que eu olhei meio por cima. E eu pedi ainda para ele não ficar só no mês a mês. Eu pedi para, cara, faz uma tabela trimestral para mim. Então imagine, talvez uma interface meio que um chat com os teus dados que o dono da empresa ou até mesmo você ou o gerente podem conversar com os dados, né? Pedir, poxa, eu não quero ver mês a mês, eu quero ver por trimestre. Esses dados eu validei, tá? Eu peguei aqui do primeiro trimestre, 500 mil reais, e ele dá certinho 500 mil reais aqui. E ele explica aqui como é que ele chegou nesse cálculo, né? Eu posso pedir para ele ainda, do lado do faturamento, a porcentagem sobre o faturamento anual. Você pode notar que eu não estou falando, lembra aquela tabelinha e tal. Estou falando para ele o contexto. É como se fosse uma conversa. Por isso que é o chat GPT, né? Você pode ver aqui que ele colocou, beleza, o terceiro trimestre foi o trimestre que eu tive o maior faturamento. Enfim, então a gente pode fazer várias análises aqui. A gente pode pedir para ele colocar mais uma coluna, por exemplo, tá? Lucro bruto, por exemplo, tirando 10% do faturamento. Olha só. Então, ele já criou aqui, por último, a coluna lucro bruto, tirando 10% do faturamento, que foi o que eu falei, tá? Enfim, eu acho que já ficou claro o poder que essa ferramenta tem, pelo menos nessa área, né? Nessa área de começar a fazer análise e nessa área de gerar informações, gerar dados e analisar dados, tá? Beleza, André. Mas como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Como é que eu vou... Eu não vou ficar gerando dados aqui. Eu também não posso nem colocar dados da minha empresa aqui, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa que, poxa, por dia tem milhões e milhões de registros na base de dados. Não vale a pena, é muito custoso subir os dados para fazer uma análise nele, tá? Qual que é outra possibilidade? Você pode integrar o ChatGPT, hoje tem uma API ChatGPT, que eu vou mostrar para você daqui a pouco,
e no teu sistema que você já usa hoje. Então, por exemplo, você usa o ClickSense. ClickSense tem como você criar uma integração com a API do ChatGPT. E você pode fazer perguntas no ClickSense e o ChatGPT retornar para você uma query, tá? Como assim? Vamos lá, eu vou mostrar para você aqui. Eu acho que todo mundo ficou cego agora, né? Porque tava no modo escuro e agora veio pro modo claro. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Olha só o que eu fiz. Esse aqui ainda é da OpenAI. A OpenAI ainda é a mesma do chat, tá? Todo mundo vai ficar cego de novo. E o que eu fiz aqui, tá? Eu fiz uma demonstração de como o ChatGPT, a OpenAI, na verdade, esse aqui não é mais o chat, tá? Esse aqui é outro modelo da OpenAI, mas como ele pode ser usado para traduzir linguagem natural para query, para uma busca do banco de dados. Eu acho que aí a gente começa a ter uma abertura maior de funcionalidades que o GPT, né, que é o OpenAI, vai trazer para a gente. Por exemplo, eu fiz um exemplo bem tosquinho aqui, tá? Eu só falei para ele, eu tenho essas tabelas aqui no banco Postgres, tá? Pode ser Postgres, pode ser MySQL, pode ser SQLite, pode ser Oracle, o que você quiser. Só coloquei aqui que é Postgres porque tem algumas funções que tem no Postgres que não tem no MySQL, por exemplo, né? Tem alguns tipos também, mas enfim. Eu só falei para ele aqui, ó, em forma de comentário. Antes de tudo, deixa eu tirar minha cara aqui, ó. Pode ver que aqui embaixo a gente tem, eu coloquei a linguagem SQL. Então, tem a linguagem SQL e nesse modelo específico aqui, ele tem ainda, de novo, tirando minha cara da frente, mais alguns tipos, tá? Mais algumas linguagens. Então, você pode pedir para ele gerar código em outras linguagens. Daqui a pouco eu vou falar do custo para você, tá? Mas, por enquanto, é isso que a gente precisa saber. Custo. Tá. Essas opções aqui do lado você pode ignorar por enquanto. Eu estou usando o modelo Code DaVinci. Aqui tem mais alguns, tá? Mas o Code DaVinci, ele gera código muito bem. Voltando. Eu falei para ele que eu tenho essas tabelas aqui na minha base de dados. Então eu tenho order, eu coloquei os campos. Tenho order ID, product ID, date, total, quantity e salesperson ID, tá? Então basicamente é uma tabela de pedido, uma tabela de produto, uma tabela de categoria e uma tabela de vendedor, tá? E eu coloquei um exemplo para ele. Falei, qual foi o produto mais vendido do mês de janeiro de 2023? E ele gerou para mim essa query aqui, tá? Gerou para mim essa query. Eu acredito que ela tá certa, eu não rodei, mas eu acredito que ela tá certa olhando por cima, tá? Eu acabei de fazer esse exemplo, então não me julgue se estiver errado. Se estiver errado, comenta aqui embaixo, fale o que tá errado. E depois eu dei mais um exemplo. Qual foi o vendedor mais rentável da loja? Ele, de novo, trouxe para mim o vendedor e o total de pedidos dele, da order aqui, tá? É from order, e ele fez o inner join com o salesperson. Então ele sabe que tem que fazer um inner join. Ele sabe que teve que fazer um group by. Ele teve que ordenar pelo total do maior para o menor e limitou a 1. Então ele vai me trazer um vendedor, tá? Agora, digamos, eu vou até aumentar o zoom aqui, né? Que acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Eu vou adicionar, vou fazer mais uma pergunta para ele aqui, tá? Eu vou fazer uma pergunta. Qual foi o top 3 de produtos vendidos em fevereiro de 2023, tá? A partir de agora, eu só vou colocar aqui um bot 2 pontos. Eu vou dar um submit aqui para você ver, tá? Eu não vou cortar nada. Ele vai gerar pra gente a query. Ele gerou muitas queries aqui porque não tá configurado corretamente o critério de parada, tá? Mas eu já vou explicar para você como que a gente vai fazer isso. Mas ele gerou pra gente essa query aqui. Então ele pegou o produto, pegou a quantidade de vendas, né? De vendas, from order, ele fez o inner join com o produto, ele fez o where da data do pedido, ele fez um agrupamento por produto e fez ordenar por quantidade, do maior para o menor, né? Descendente, e limitou a 3, tá? Por que ele não parou? Eu vou apagar isso aqui de novo e vou falar para você por que ele não parou. Pode ver aqui, não tem nenhum problema, tá? Eu vou te falar. Mas pode ver aqui que depois dessa query aqui, eu coloquei jogo da velha, ponto e vírgula. Ou hashtag, ponto e vírgula, né? Dependendo da tua idade. E aqui embaixo eu não coloquei, eu tenho que colocar. Para que serve isso aqui? Você precisa falar
para IA, qual que é o critério de parada? Fala, cara, quando você for gerar esse token aqui, essas informações, você vai parar, você não vai gerar. Eu coloquei aqui, ó, stop sequences. Então toda vez que ele for escrever hashtag, ponto e vírgula, ele vai ter que parar. Como eu não tinha colocado aqui em cima, ele não parou, tá? Agora, vamos ver. Se o que eu tô falando pra você tá certo, tem que parar agora. Vamos ver. Olha só, ele parou. Por quê? Porque agora ele ia escrever isso aqui e não escreveu. Tá? Ele não escreveu porque é critério de parada. É uma sequência de parada aqui, tá? Mas enfim, eu divaguei. Pense no potencial que isso aqui tem no teu negócio, tá? Você pode falar, pode conversar com o chat, com o teu sistema, e o teu sistema pode responder em query, tá? Você pode responder com o select, e você pode pegar esse select, bater na tua base de dados e voltar. Você vai precisar treinar ele, tá? Como é que você treina? Você treina ele corrigindo, por exemplo, porra, cara, eu não quero por quantity aqui, eu quero por total. Então ele vai saber que quando eu falar produto mais vendido, eu não estou falando de quantidade de produto. Eu quero ver o faturamento do produto, qual que foi o valor, o dinheiro de venda desse produto, tá? E aqui embaixo, quando eu pedi qual foi o vendedor mais rentável, ele acertou. Ele pegou total, que é o valor em reais, né? E aqui embaixo também, ó, qual foi o top 3 de produtos vendidos em fevereiro de 2023. Posso trocar ele aqui por total. Agora, eu vou colocar de novo o critério de parada aqui. Eu vou pedir de novo para ele qual foi o top 3 de vendedores em janeiro de 2023. Eu mandei rodar de novo, não fazendo nada. Beleza. Agora ele já sabe, você pode ver, ó. Foi a mesma pergunta que eu fiz, basicamente. Só que em vez de produtos, eu peguei vendedores. Qual foi o top 3 de vendedores em janeiro de 2023? Ele já sabe que agora ele tem que pegar o total. A quantidade não me importa muito, tá? Quando eu faço esse tipo de pergunta, a quantidade não me importa muito. Nesse caso aqui. Então ele já fez da forma correta, tá? Então imagina que você pode fazer uma pergunta, ele pode responder para você uma query. Você não vai mostrar a query para o usuário final, né? A não ser que você esteja mostrando para um engenheiro de dados, para alguém que mexe com BI. Você vai mostrar, você vai pegar essa query e vai bater na tua base de dados e vai retornar o resultado, né? Em forma de tabela ou em forma de gráfico. Onde que isso está sendo usado? Eu não estou usando no meu trabalho ainda. Até porque eu não estou mais trabalhando com isso aqui diretamente, tá? Eu estou trabalhando mais com BI. Trabalhando mais no... Como é que eu posso dizer? Mais nos bastidores, né? Na engenharia de dados. Mas eu tenho alguns projetos que eu gosto de fazer. E um dos projetos que eu fiz aqui, de brincadeira, tá? Não é nada muito sério. É o Lise. E o Lise surgiu para resolver uma dor que eu tenho aqui na minha cidade. Eu moro de aluguel. E eu gosto de ficar de olho em oportunidades de aluguéis em volta aqui que eu moro, tá? Eu já tenho um scrapper, um robozinho, que visita alguns sites de imobiliárias e pega os imóveis para alugar e salva na minha base de dados, tá? Mas eu queria criar uma interface para isso. Só que eu odeio fazer interface. Eu não gosto de fazer interface cheia de botão nem nada disso. Eu gosto muito de digitar. Eu gosto muito de buscar as coisas como se busca no Google, por exemplo, tá? Qual que foi a minha ideia? Bom, eu vou fazer um Google, né, entre aspas, para buscar esses imóveis e eu aproveito e de quebra já testo essa integração com o OpenAI. Então, como que funciona? Eu posso procurar aqui qualquer coisa, por exemplo, apartamentos em oficinas. É um bairro aqui da minha cidade, tá? Se eu der um enter aqui, o que que ele está fazendo? Ele não está indo buscar, ele não está me retornando. Isso aqui não é um retorno do chat, tá? O que o chat faz, basicamente, é me retornar uma query. Então, eu tenho uma tabela e ele retorna isso para mim. E eu transformo essa query, eu executo ela na minha base de dados e eu mostro para o cliente aqui. No caso, sou só eu, né? Só eu uso isso aqui. Ele retorna para mim essas informações, tá? Ele retorna para mim tudo o que eu quero baseado nisso. Baseado na minha busca, né? Pode falar, mas isso aqui é muito fácil. Mas e se procurar apartamentos em oficinas até, por exemplo, R$ 1.000? Você pode ver que eu estou colocando aqui, ó, apartamentos em oficina até R$ 1.000. Então, play aqui, né? E ele me trouxe 4, olha só. R$ 900, 900, 750, 150. Como é que ele funciona? Eu acredito até que eu tenho aqui
Não tenho mais. Aqui, ó. Isso aqui é a minha. É o treinamento. Isso aqui eu acabei de mostrar para você dentro do OpenAI, tá? Isso aqui é o prompt que a gente chama. Então, o prompt, basicamente, é como se você estivesse falando para o OpenAI, para o GPT, o que você quer receber em respostas, tá? Então, eu tenho aqui alguns comandos para ele, ó. Eu tenho essas tabelas no Postgres. Eu tenho só essa tabela aqui, na verdade, né? Só a tabela property. Então, é bem simples, não tem nada super cheio de tabelas aqui. Eu avisei que a operação pode ser apenas aluguel ou venda, então ele não vai adicionar mais nada além disso. Português do Brasil, para ele sempre buscar em português do Brasil e traduzir algumas, sei lá, algumas abreviações que existem em português, mas não existem em outras linguagens, né? E aqui embaixo eu já começo a fazer testes, tá? Então eu coloquei aqui, ó, sobrados e apartamentos. E eu falei para ele que quando a pessoa pedir sobrados e apartamentos, ele vai fazer um select asterisco na tabela property, da visibilidade igual a true. Então isso aqui sempre vai ser padrão, porque tem alguns apartamentos que não estão mais disponíveis para locação. Então eles estão com a visibilidade igual a false. A operação é aluguel, porque por enquanto eu estou pegando só aluguel. E o tipo é apartamento ou o tipo igual a sobrado, tá? E aqui embaixo você pode ver que eu coloquei aptos no JD Carvalho. Então tem duas abreviações que ele tem que entender, ele tem que traduzir. Então eu ensinei ele, né? Entre aspas, eu ensinei. Quando eu colocar aptos no JD Carvalho, é uma select asterisco from property, a visibilidade igual a true e a operação igual a aluguel. Então isso aqui vai ser sempre padrão. E o tipo igual a apartamento e o bairro, neighborhood, é Jardim Carvalho, tá? Ele vai me retornar isso aí. Então basicamente, o que isso aqui faz, o que essa interface faz é acionar esse modelo, que já está lá dentro do chat, dentro da OpenAI, perdão. E o chat, de novo, não é o chat, né? O o GPT-3 lá, que é o code da 20, ele vê o que eu quero mais ou menos, ele retorna para minha query. Eu pego essa query e bato na minha base de dados e retorno aqui para o cliente, tá? No caso, sou só eu. Tem mais algumas coisinhas aqui, mas não vale a pena entrar. Mas enfim, isso aqui, gente, foi mais para mostrar para você como que a gente pode usar no nosso dia a dia com análise de dados. Espero que tenha incentivado alguém a começar pelo menos a brincar com isso aqui. Tem muito potencial. Não tenha medo de, vai me substituir. Cara, se você acha que isso aqui vai te substituir, tem más notícias, realmente vai te substituir. Você acha que não vai te substituir, você acha que você vai usar isso aqui para criar mais coisas, para agregar mais valor, você vai você vai se tornar insubstituível, na verdade. É o equivalente a quem não sabia Excel há 20 anos. O Excel não substituiu ninguém, né? Mas quem soube usar o Excel disparou na frente de todo mundo. Acho que nós estamos no mesmo barco agora, tá? Tem mais algumas coisas que a gente pode aprender aqui. Você pode pedir para ele montar mais dados, pode pedir para ele criar scripts para você, pode pedir para ele criar queries para você, para ele te explicar queries, para ajudar você a otimizar algumas queries, tá? Mas eu acredito que não vem ao caso aqui, ó. Agora eu passei o suficiente para você começar a ter vontade de brincar com o ChatGPT pelo menos, tá? Vou postar os links aqui embaixo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me chamar. Pode comentar aqui embaixo. Se alguém quiser ir mais a fundo nisso aqui, comenta aqui embaixo também que eu posso ver o que dá pra gente criar mais usando o ChatGPT. Beleza? E aí, galera, muito obrigado. Se você não tá inscrito ainda, se inscreva aqui. Eu acho que pode se inscrever, é de graça. Se tiver algum comentário também fica à vontade, tá? Abraço e até mais.